Vamos falar de saúde agora no JBC. Olha só esse dado. Goiás tem mais de 12 mil casos de diabetes em crianças e adolescentes. E esse número revela a importância do diagnóstico precoce e de ações como o repasse de kits para exames e distribuição de insulina. E é sobre esse assunto, para fazer justamente esse alerta, que eu converso agora ao vivo com a pediatra e endocrinologista do HGG, Tainara Emília. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Falar de diabetes, a gente geralmente, quando fala em diabetes, a gente sempre pensa em pessoas com condições adversas. Por exemplo, obesidade, pessoas mais velhas. Mas essa é uma condição que assustadoramente está afetando muitas crianças, né, doutora? Sim, o diabetes tipo 1, ele acomete, a sua incidência ocorre em cerca de 90% de crianças e adolescentes. É importante diferenciarmos o diabetes tipo 1 do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele ocorre por uma destruição das células que produzem a insulina, diferente do diabetes tipo 2, que está relacionado à sua resistência à ação desse hormônio, no qual identificamos principalmente nos pacientes com obesidade. E aí, essas crianças, os casos dessas crianças, a maioria é tipo 1, é tipo 2. Como que os pais podem fazer aí uma prevenção para esses casos? Os dados relatados pela Secretaria Estadual são de pacientes com diabetes tipo 1, no qual as crianças não apresentam a produção da insulina. E o nosso grande alerta é poder identificar quais são os sintomas que essa criança vai apresentar. Dentre eles, aquela criança que está apresentando uma sede excessiva, além dessa sede excessiva, um volume urinário muito aumentado, aquela criança que essas trocas de fralda, urina muito à noite, tem uma fome excessiva e uma dificuldade ou até mesmo uma perda de peso. Essa criança merece ser investigada e ser realizada uma glicemia capilar para que se faça o diagnóstico cada vez mais precoce e que a gente possa prevenir, sim, as suas complicações. Então, a prevenção nesses casos, doutora, ela se dá com relação às complicações, porque em muitos casos são crianças muito pequenas, que não tiveram aí contato com excesso de açúcar ou de gorduras e acaba tendo essa resistência, acaba tendo essa não produção, é isso? Exatamente. A faixa etária que é mais acometida são crianças entre 3 e 5 anos de idade. E poder identificar o diabetes de forma precoce, através da sintomatologia, evita muitas vezes o diagnóstico em uma condição muito grave, que é chamada cetoacidose diabética. Que seria o quê, doutora? Explica pra gente essa parte mais grave. Seria um desequilíbrio eletrolítico e no pH do sangue, em qual a criança permaneceu por diversas semanas, até meses, com a glicemia muito alta. E nessa condição, existe que a criança tenha cuidados de terapia intensiva, há risco de coma e até mesmo de morte. Nossa, então, não só identificar o diagnóstico de forma precoce, mas também instituir a insulina nesse tratamento de forma precoce, previne essa complicação aguda. Por isso que o governo do estado está bastante atento a essa situação, do controle do diabetes, dessa situação, principalmente com relação às crianças. Eu vou convidar você aqui para assistir junto comigo e o pessoal de casa a declaração do diretor-geral do Juarez Barbosa, o Rony Pereira Pinto, que ele fala justamente sobre a distribuição, gente, de medicamentos para o tratamento do diabetes. E aí eu convido você a assistir junto comigo, doutora, para a gente repercutir um pouco sobre a importância também dessa distribuição. Vamos ver. A Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa executa os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para doenças crônicas e doenças raras. O diabetes está entre as doenças crônicas. E hoje nós temos disponíveis aqui tratamento para diabetes tipo 1 e para diabetes tipo 2. Nós temos em torno de 4.650 pacientes usando o análogo de insulina, que é um medicamento disponível para o diabetes tipo 1, e desses, 240 são crianças.
O diabetes tipo 2, nós temos também um medicamento oral, a dapaglifosina, que nós temos em torno de 2.500 pacientes em tratamento que pegam regularmente esse medicamento. Como que o paciente faz para ter acesso? Ele precisa ter o diagnóstico clínico e os exames laboratoriais que comprovem o diabetes. Em seguida, ele pega essa documentação e sobe para a plataforma do Expresso, e esse processo será avaliado e, atendendo aos critérios do protocolo, em 5 dias úteis o medicamento estará disponível para esse paciente fazer a retirada na SEMAC ou nas nossas 6 policlínicas que estão nas macro-regiões do estado. E aí, doutora, com a sua experiência, né, de estar lidando com essa situação, e a gente está aqui fazendo esse alerta justamente para os pais em relação às crianças, qual a importância de ter um suporte como esse, das pessoas saberem que existe essa possibilidade de receber essa medicação, que em todos os casos é uma medicação cara, né, para ser mantida? Sim, com certeza. A diabetes é uma condição crônica. Nós ainda, infelizmente, não temos a cura, mas temos a possibilidade de que o seu tratamento seja totalmente custeado e dispensado pelo SUS, que é o que vemos aqui na nossa realidade do estado. Não só a liberação das insulinas, mas é importante que o paciente receba insumos para sua monitorização glicêmica, e que isso também é dispensado pela Secretaria do Estado. Então, não só o atendimento médico, mas os insumos e o seu tratamento é um direito, né, uma garantia desse paciente que apresenta essa doença que ele levará para o resto da vida. E, de fato, o controle, a insulina e o acompanhamento médico são primordiais para que mantenha um diabetes bem controlado e a prevenção de todas as complicações relacionadas a essa doença. Significa qualidade de vida, né, doutor? E é sobre esse assunto, a gente tem um depoimento de uma mãe aqui, doutora, que eu vou convidar você também para assistir junto com a gente. É de uma mãe que passa justamente com isso. Ela tem um filho que tem diabetes e ela fala como é que ela consegue a insulina pela Central de Medicamentos de Alto Custo do Juarez Barbosa, e fala também o quanto que isso é um diferencial para a vida, para a qualidade de vida e para o tratamento do filho dela. Vamos assistir juntos, doutora, por favor. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu tenho 41 anos e sou mãe de 2 crianças, da Sofia Caetano e do Ricardo Caetano. O Ricardo tem diabetes tipo 1 diagnosticado desde os 4 e, por conta disso, a gente precisou muito cedo se organizar para garantir cuidado, insumo, recurso e profissional que desse a ele chance de ser tratado com qualidade e ter uma vida saudável. Por conta disso, nós somos uma família usuárias do serviço da SEMAC Juarez Barbosa, que é a Central de Medicamentos de Alto Custo aqui do nosso estado. É através dessa unidade que a gente acessa mensalmente toda a insulina que o Ricardo precisa para o seu tratamento e para o controle da diabetes. Isso é para nós um sossego, porque o custo da insulina é alto, né? Hoje nós utilizamos em torno de 5 canetas por mês, o que não é muito, considerando que ele tem só 11 anos, mas que é uma quantidade que tende a aumentar a cada vez que ele cresce e engorda. E isso está acontecendo sempre, graças a Deus. É um sossego ter esse serviço à nossa disposição. E esse tratamento, né, doutora, serve até para esse depoimento, né, também serve para alertar a gente, de uma forma geral, que um diagnóstico, ele não precisa ser uma sentença, se bem acompanhado, se bem tratado, não é? Com certeza. É uma questão que eu sempre abordo com os pacientes. Um diabetes bem controlado, ele não gera incapacidades. Então, todos os sonhos daquela criança, eles vão ser realizados, né? Seja do quesito profissional, pessoal. Então, ter esse acompanhamento de perto e essa disponibilidade do tratamento, esse acesso ao tratamento, são primordiais para que a gente tenha aí uma qualidade de vida e anos assim, de vida e não de doenças e incapacidades. E qual seria a sua orientação para quem está assistindo a gente? A gente está falando sobre diabetes infantil. Goiás tem mais de 12 mil casos de diabetes em crianças e em adolescentes. A gente está conversando aqui com a doutora, que é pediatra e endocrinologista. Qual seria a sua orientação com relação às pessoas que estão assistindo a gente está debatendo sobre esse tema. O que fica de alerta para essas pessoas, doutora? É observar suas crianças, observar os sintomas, principalmente quem tem casos de diabetes na família, ficar um pouco mais alerta e procurar um diagnóstico?
Exatamente. Então, o principal é estar atento aos sinais que indicam uma descompensação, né, do diabetes. Então, aquela criança que está urinando de forma excessiva ou que usava fralda e está trocando diversas vezes à noite, começou a urinar na cama, combinado a uma sede excessiva. Além disso, um dado que os pais trazem, às vezes tem formiguinhas no banheiro, ali perto do vaso, e a criança que, junto de tudo isso, está com uma fome excessiva, perdendo peso, não hesitem, procurem uma avaliação, realizem uma glicemia capilar, pelo menos para a gente ter um norte e ter um diagnóstico precoce e evitar cada vez mais as internações por cetoacidose. Então, a identificação precoce ela é o grande caminho. Falando do diabetes tipo 1, falando do diabetes tipo 2, o foco já é voltado para o tratamento da obesidade. Então, para a prática de hábitos saudáveis, uma rotina alimentar equilibrada, que vão, assim, prevenir o surgimento desse outro diabetes que também tem crescido cada vez mais na população pediátrica. Doutora Tainara, eu quero agradecer aqui a sua participação, suas orientações e deixar esse alerta para o pessoal de casa. Muito obrigada pela sua participação, por ter disponibilizado aí um pouco do seu tempo. A doutora Tainara está em atendimento lá no hospital, por isso que ela não veio aqui no estúdio conversar com a gente, mas o recado está dado. A doutora fez questão de participar para passar para todo mundo essas orientações. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite e um bom dia a todos. Bom dia, doutora. Obrigada.